Olá, graça e paz, tudo bem? Mais uma semana. Louvado seja Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o poder da oração. Essa semana, nós iremos falar sobre posicionamento. Você tem sido uma mulher posicionada? Ou você tem se procrastinado e entregado os pontos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o propósito a qual o Senhor lhe confiou? Você tem sido uma mulher posicionada perante o reino de Deus? Você tem sido uma mulher posicionada que sabe que aquilo que é para suas mãos fazer, você faz. Mas aquilo que você não consegue, você entrega ao Senhor? Hoje nós iremos falar sobre uma mulher da cidade de Sunem, Sunamita, uma mulher muito conhecida, era uma mulher muito bem de poder aquisitivo. E você vai encontrar a história da Sunamita em 2 Reis, no seu capítulo 4, a partir do verso 8. Vai falar sobre Eliseu, o profeta, e a Sunamita. Sunamita era uma mulher muito bem, que possuía terras, e ela sempre avistava o homem de Deus, o profeta. Ela observava ele. E Deus deu a ela a visão de que realmente, verdadeiramente, ele era um homem de Deus. Mas esse homem de Deus, ele não tinha um lugar para ele repousar. Porque naquela época, o que acontecia? Deus falava através dos profetas. Não é igual hoje, que você tem legalidade para ir direto ao trono dos céus para falar com o Senhor. Antigamente, Deus falava através do profeta. E ela começou a observar. Este profeta não tinha um lugar para ele repousar. E ela conversou com seu marido. Ela teve a ideia. O primeiro posicionamento que nós vemos dessa mulher é uma mulher que ela não toma a iniciativa, a atitude, mesmo ela sabendo que é algo certo, correto. Ela procura o seu esposo e fala com ele. Podemos construir um quarto para o profeta, porque ele não tem onde repousar. E assim eles fazem. Constrói um quarto, coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Faz toda a preparação. E fala para o profeta que, olha, imagine a alegria no coração deste profeta. Imagine a honra. Porque quando ela servia ao profeta, é o mesmo como eles eram usados por Deus ali naquele momento. É a mesma coisa, ela está honrando a Deus. Olha o que essa mulher fez. E o profeta entrou para o quarto, ali repousou. E aí ele olha para Geazi, que acompanhava ele, e fala, olha, o que essa mulher fez por nós, imagine ele falando, é algo grandioso, mas como nós podemos retribuir? Eu não tenho poder aquisitivo para isso, para tamanha bondade. Aí Geazi falou, já vamos perguntar o que ela precisa, o que é que ela quer. E perguntam para ela. Imagina essa mulher comigo, dizendo, não, meus senhores, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Não se preocupem com isso. Eu fiz por amor. E aí eles observam que ela não tem filho. E conforme nós falamos no vídeo anterior, gerar, ter filho, entregar um filho, colocar um filho na sua família, ainda por mais que algumas mulheres optam por não ter filhos, mas é algo honroso, é um legado que você está construindo. E geralmente, eu posso dizer que mais de 50% dos casais têm este sonho. Só que o seu marido já era avançado de idade, a Bíblia diz.
E aí? Eu começo a imaginar que com certeza isso era um sonho dela. Porém, como tem essa impossibilidade, ela não questionou. Ela simplesmente falou, é um sonho que eu vou colocar na minha gaveta. Olha a gente falando de sonho de novo. É um sonho que eu vou colocar na minha gaveta e vou continuar. Ela não se frustrou com aquilo que ela não poderia ter. Quantas das vezes a gente se frustra por aquilo que tanto almejamos e muitas das vezes o cenário não é favorável e nos revoltamos por isso, ficamos chateados, cabisbaixo, até muitas das vezes largamos o nosso propósito com Deus por isso. A sunamita não. Ela se conformou com aquilo que aos seus olhos era impossível. Mas o profeta, ele lança uma palavra, que daqui a um ano, ela estaria com seu filho no braço. E como Deus não é homem para que minta, assim aconteceu. Depois de um ano, ela gera, vem um menino, uma bênção para aquela casa. Porque uma casa onde tem uma criança é alegria, é barulho, né? É algo, eu estava até conversando, encontrei com um casal, e a gente estava falando sobre isso, né? Os filhos cresceram, saíram de casa e ele falou, louvado seja Deus, que vieram os netos. Por quê? São crianças e traz aquela alegria para casa. Imagine a casa da sunamita. Talvez não, já estava tudo muito bem, mas faltava aquela alegria. E a criança foi crescendo. Com 12 anos, ele sai para o campo com o pai e sente uma forte dor de cabeça. O pai pede para acionar e levar a criança até a mãe. E os seus servos vão levar. A mãe bota aquela criança no joelho. Leva para o quarto. Só que a criança morre em seus braços. Qual é a reação de uma mãe que perde um filho? Gritar. Fazer barulho. Só de imaginar, a gente já que é mãe, a gente sente aquele frio, aquele nó. Eu já vi algumas mãezinhas que até escrevem assim, quando uma mãe perde um filho, todas nós perdemos. Então imagina o sentimento normal que aquela mulher teria. Era de fazer um escândalo. Era de acionar todo mundo, mas não. Ela colocou o menino sobre a cama. Ela fecha o quarto. Ela desce plena, calada. Quem olha para a fisionomia dela diz, não aconteceu nada. Ela prepara pede para que os seus servos preparem imagino eu, a carruagem da época, porque ela precisava ir até o profeta. E aí o seu marido fala, mas hoje nem é sábado. Hoje não é dia de estar buscando. Eu preciso ir. E ela vai. E no meio do caminho, começam a perguntar, a parar, e vai tudo bem? Imagina aquela mulher falando, vai tudo bem. E ela dá uma ordem, olha, nosso destino final é o profeta. Não se distraiam, não parem. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito e eu não posso parar. Eu tenho uma meta e eu não posso me distrair. Você tá entendendo? Você tem uma meta. Você tem um propósito. Só que muitas das vezes no caminho acontece algumas divergências. E Deus fala para as nossas vidas, não se distraia. Não pegue atalhos. Não olhe para a estrada como está. Não olhe para a circunstância. Apenas siga. Louvado seja Deus, eu creio que vocês estão entendendo. Siga. Ela vai, segue caminho,
profeta vê a mulher e manda Geazi, vá lá, vê o que está acontecendo. Geazi chega, e aí? Vai tudo bem? Ela fala, sim, vai tudo bem. Vai tudo bem com seu marido? Sim, vai tudo bem. E com seu filho? Já se deparou numa circunstância assim? Às vezes a gente está internamente no nosso copinho d'água, que já está cheio. Quando alguém pergunta, vai tudo bem? As lágrimas descem. Você chora. Às vezes, mal perguntando, a gente já está falando. E ela fala, quando ele pergunta do filho, sim, vai tudo bem. Interessante, né? Uma mulher forte, uma mulher de posicionamento. Ela não tinha pedido um filho, mas o profeta lançou para ela. E ela fala, como pode eu receber a bênção incompleta? Pela metade. Meu filho novo ainda, com tudo para viver, como que Deus ia permitir tamanha atrocidade na minha vida? E aí ela conta para o profeta. O profeta vai até a casa dela. Eu tô resumindo a história completa. E aí ela bem extensa, porque no quarto do profeta, cada objeto tem um significado. Mas eu vou ser bem sucinta. O profeta vai. E aí quando chega no quarto, ele vai sobre o menino. E o menino volta a ter a vida. Bia, que extraordinário! Pois é. O mesmo Deus que fazia naquela época continua fazendo. Só que será que nós estamos posicionados para viver o extraordinário do Senhor? Ou simplesmente murmuramos? Porque aquela mulher, ela poderia ter escolhido murmurar. Pegar o menino, enterrar o menino, não ir atrás do profeta, chorar, culpar a tudo, talvez culpar até o esposo. Por que você levou o menino para esse sol tão quente? Era muito mais fácil, é muito mais fácil nas nossas vidas. Nós questionarmos ou simplesmente buscar jogar responsabilidade para as pessoas que estão à nossa volta. Mas ela não, ela se posicionou perante ao Senhor, ela sabia que o seu marido não poderia ajudá-la, que os seus servos não poderiam ajudá-la, que ninguém no caminho poderia ajudá-la, somente Deus. E na minha e na sua vida não é diferente. Às vezes acontecem divergências e a gente já chega contando para um e para outro, para um e para outro. E aí? Tem tido solução? Você tem tido resposta? Contando para um e para outro? Não. Nessa semana que se inicia, o Senhor exige de nós, mulheres que querem ser uma mulher segundo o coração de Deus num mundo tão corrompido, num mundo tão difícil, se posicionar, falar menos, ouvir mais e confiar, acima de tudo, em Deus. Mas, Bia, você não sabe como é que é a situação aqui em casa, você não sabe como é que é a circunstância, você não sabe a forma que falam ou o que eu tô vivendo. Não, e nem preciso saber. E nem eu, e nem pessoas à sua volta. O único que pode fazer alguma coisa por você é o Senhor. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que te tira a paz, tudo aquilo que você fala, olha, Senhor, eu já tentei com as minhas forças e eu não consigo. Olha, Senhor, é impossível, meu projeto morreu em meus braços. O projeto dessa mulher estava morto em seus braços. Mas só me resta, Bia, se conformar. Ei, Deus não está dizendo isso.
Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. E essa mulher teve um espírito de ousadia para ir adiante, para apresentar ao Senhor a circunstância a qual ela vivia. Ela não foi para a porta do vizinho, ela não foi para a porta de um e de outro, não. Ela entregou ao Senhor. Senhor, a minha causa é essa. Me ajuda. E o desafio para essa semana, para mim, para a sua vida é silêncio. Mas não é um silêncio cabisbaixo e escondida, como Elias fez na caverna. É um silêncio de posicionamento. Se posicione. Essa semana você não vai reclamar de nenhuma circunstância que acontecer contrária na sua vida. Não, mas Bia, não, é impossível. É possível. O desafio para as nossas vidas nessa semana é silêncio. E o seu posicionamento vai ser perante ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não importa o que aconteça, você vai entregar tudo para o Senhor. Tudo aquilo que você não pode fazer. O quarto do profeta, a sunamita podia fazer, ela fez. Trazer o filho de volta, ela não podia fazer. Ela não fez. Ela não fez o quê? Ela não fez reclamar, ela não fez murmurar. Ela fez foi ir para a presença. O que é para mim e você fazer, vamos fazer. Mas o que não é para nós fazer, nós não iremos murmurar. Então, nosso desafio, ó, boca fechada. Joelho no chão. Hoje eu e você, nós temos legalidade. O véu foi rasgado para mim e para você. Nós temos livre acesso ao Pai. Se tiver alguma coisa que te incomoda, se tiver algum problema a qual você não tem suportado, ou que vai acontecer durante essa semana, você vai entregar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que essa semana venha ser uma semana repleta de bênçãos. Que você venha viver o extraordinário do Senhor. Que você venha meditar na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu lhe convido a você meditar sobre a sunamita, a você estudar sobre esta história, a você também extrair pérolas desta história, porque eu creio que Deus tem muito mais a nos ensinar. Deus abençoe. Obrigado.